Olá pessoal, tudo bem? Professor Demétrio Dantas aqui com vocês no Educa Prova, começando o nosso encontro de legislação educacional. E pessoal, vocês vão ver comigo a partir de agora a Constituição Federal, mais precisamente os artigos 212 até o 214. Então, eu sou o professor Demétrio Dantas, nós estamos juntos aqui no Educa Prova, nessa nossa jornada rumo à aprovação, e eu quero contar com toda a atenção de vocês para que a gente desenvolva esse tema, que é essa parte da Constituição Federal. Volto a lembrar os senhores do artigo 212 até o artigo 214, e depois a gente vai fazer muitas questões também sobre esse assunto para fixar o conteúdo, tá certo assim? Tranquilo aí, pessoal? Todo mundo organizado, todo mundo aí ajustado na sua cadeira, em casa, no trabalho, tá tudo ok? Podemos começar? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a trabalhar legislação educacional, a parte da Constituição, do artigo 212 até o artigo 214. Meus amigos, deem uma olhadinha comigo já no artigo 212. A gente vai começar falando aqui no artigo 212 sobre o financiamento da educação brasileira. Vocês sabem que o tema educação se concentra ali do artigo 205 até o 214 na Constituição. É bem verdade que existem outros momentos dentro do texto constitucional que a gente vai abordar em um determinado momento ou em outro o tema educação. Mas o tema educação se concentra ali no artigo 205 até o 214. Nós vamos trabalhar a parte boa, pessoal. A gente vai trabalhar a parte de dinheiro. A gente vai trabalhar a partir do 212, a gente já vai começar a falar sobre financiamento da educação. E eu já trago para vocês aqui na tela o artigo 212. Vamos dar uma olhadinha nele, pessoal? Importantíssimo, turma. Isso despenca em prova de concurso. Você não pode esquecer isso aqui. Vamos lá, ó. Percentual mínimo que os entes federados devem aplicar anualmente na manutenção e desenvolvimento de ensino. Pessoal, quando eu estou falando aqui dos chamados entes federados, olhem para cá. Quando eu estou falando aqui dos chamados entes federados, eu estou falando dos entes que compõem a Federação Brasileira, né? Então, em relação aos entes federados, eu tenho aqui União, Estados, municípios, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Esses formam os chamados entes federados, os entes, as entidades que formam a Federação Brasileira. Então eu tenho aqui que esses entes federados, eles devem utilizar um percentual mínimo de forma anual. Turma, isso aqui é o que o examinador vai cobrar de você. Meus amigos, a gente vai estudar aqui, ó, focando para que você acerte a questão da prova. A gente vai fazer aqui a aula como se eu fosse o examinador da banca e você tivesse, eu estou lhe entregando aqui o que é que eu vou cobrar. Turma, no lugar de anualmente, o examinador pode colocar semestralmente, bimestralmente. Então, aqui já vai uma super dica para você. Porque eu digo isso a vocês, que quando a gente está estudando legislação, é comum que uma palavra ou outra a gente passe por cima dela, a gente consiga entender, mas a gente não consiga fixar, né? A gente não consiga ver a importância que essa palavra tem, a importância que esse termo tem. Então, assim, sempre que acontecer isso aqui dentro da legislação, nas minhas aulas, eu vou destacar para vocês, eu vou dizer exatamente o que o examinador pode trabalhar em termos de questão e o que você pode se confundir na hora da prova. O que não vai acontecer mais a partir de agora. Então preste atenção, eu já vi com vocês agora quem são os entes federativos, os entes que formam a Federação Brasileira, e eu disse a vocês que eu vou mostrar agora, no artigo 212, que existe um percentual mínimo que esses entes da Federação devem aplicar por ano na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Então, existe um percentual mínimo que a União, que o Estado, que o município e que o Distrito Federal, que a União, que todos os 26 estados, que os mais de 5.500 municípios e que o Distrito Federal
precisam usar anualmente em educação. Mais precisamente, precisam usar anualmente na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Isso está lá no caput do artigo 212. O que é o caput, pessoal? Olha, aí anotando aqui para vocês lembrarem desse termo, a gente está estudando legislação, então a gente vai encontrar alguns estrangeirismos aqui. Nós vamos encontrar termos em latim, nós podemos encontrar termos em italiano, então nós podemos encontrar termos em inglês. Então toda a vida que aparecer um estrangeirismo aqui, que você talvez não esteja acostumado, a gente vai tentar lembrar vocês. O caput do artigo é a cabeça do artigo. A cabeça do artigo é aquilo que vem logo depois do número do artigo. Então, por exemplo, artigo 212, ponto. Aí ele não vai começar a falar sobre o que é o 212? Aquilo ali é a cabeça do artigo. Dentro do artigo eu tenho incisos, eu tenho alíneas, eu tenho parágrafos. Aqui, quando vocês ouvirem falar de caput, é a cabeça do artigo. Então, no artigo 212 caput, na cabeça do artigo, eu já tenho um percentual mínimo que tanto União, como todos os estados, como todos os municípios e como o Distrito Federal precisam usar em educação anualmente. Isso cai, Demétrio, já disse a vocês, despenca em provas de concurso. Então vamos dar uma olhadinha, meus amigos. Olha só, a União, vamos apagar isso aqui rapidinho, para ficar uma telinha mais light aí para vocês. Olha só, pessoal, a União, ela deve usar no mínimo 18%, enquanto que estados e municípios devem usar no mínimo 25%, e o Distrito Federal também. Devem utilizar 18%, 25% para a manutenção e o desenvolvimento de ensino sobre o quê? Essa incidência de 18%, de 25% é em cima de quê? Meus amigos, isso é em cima da arrecadação de impostos. E aqui, pessoal, eu preciso muito, mas muito rapidamente tentar mostrar a vocês que uma coisa é tributo. Olha, eu vou até anotar aqui para os senhores, estão vendo aí, né? Ó, tributos. De vez em quando você fala assim, olha, a carga tributária no Brasil é muito grande, né? Você está falando dos tributos. Mas eu poderia, numa divisão muito superficial, numa divisão muito didática, numa divisão muito simplória, para você poder entender mais ou menos, eu podia dividir os tributos em impostos, podia dividir os tributos ainda em taxas e podia dividir ainda, o que me interessa, as chamadas contribuições sociais. Meus amigos, prestem bastante atenção. Existem outras divisões? Existem, eu não vou entrar nelas. Mas essa divisão que eu disse a vocês que é bem pueril, bem simples, bem básica, já me serve para que vocês possam entender de onde sai esse percentual. Meus amigos, a União, os estados, os municípios, eles arrecadam tributos. E eles arrecadam impostos, eles arrecadam taxas, eles arrecadam contribuições sociais. O que o artigo 212 ensina pra gente é que nós devemos, a União deve, o Estado deve, o município deve e o Distrito Federal deve utilizar esse percentual mínimo do que ele arrecada de impostos. Turma, é só em relação a isso aqui. Claro que eu tenho impostos que são exclusivos da União, como, por exemplo, o imposto de renda, como eu tenho também impostos que são específicos dos estados, como o ICMS, o IPVA, como eu tenho impostos que são do município, como o ISS, como eu tenho impostos do Distrito Federal, que acumula impostos tanto dos estados como dos municípios, uma vez que o Distrito Federal é esse híbrido, né? Ora ele se comporta como estado, ora ele se comporta como município, mas de tudo o que a União arrecada de impostos, a União deve usar 18% na educação. De tudo que os estados arrecadam de impostos, o Estado deve usar 25% na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Do mesmo jeito com o Distrito Federal e do mesmo jeito com os municípios. De tudo que o município arrecada de impostos, 25% deve ser usado
na manutenção e no desenvolvimento da educação. Meus amigos, se na prova de vocês eles usarem arrecadação de tributos, tá errado. Você não vai cair nessa. Aqui é um percentual em cima do que é arrecadado de impostos. Imposto é um tipo de tributo. Tributo é gênero. Imposto é espécie. Taxa é outra espécie de tributo. Esses 18%, 25% não incidem nas taxas arrecadadas. Esses 18%, esses 25% não incidem nas contribuições sociais arrecadadas. Esses 18% ou esses 25% incidem na arrecadação de impostos. Então vamos ler de novo, ó. Um percentual mínimo que esses entes da federação, esses entes federativos, devem aplicar anualmente na manutenção e o desenvolvimento do ensino. Artigo 212, caput da Constituição, a cabeça do artigo, traz pra gente essa tabelinha que tá aqui na tua tela. União, 18% anualmente no mínimo. Estados e Distrito Federal, 25% anualmente também no mínimo. E municípios, 25% também anualmente no mínimo. Beleza assim, pessoal? Tranquilo? Começamos bem, então, o tema financiamento da educação, artigo 212 da nossa Constituição Federal, beleza? Pessoal, vamos continuar em alguns aspectos, alguns detalhes que a Constituição traz pra gente, e eu coloquei aqui na tela de vocês, para que vocês possam acompanhar comigo nessa leitura e a gente tecer comentários. Então vamos lá, ó. A receita resultante da arrecadação de impostos recebida pelo ente compreendida a proveniente das transferências. Meus amigos, mais uma vez eu venho frisar a vocês, ó. Essa receita é o que é arrecadado de impostos. A receita de impostos é sobre a receita de impostos que incide o percentual mínimo para ser utilizado em educação no Brasil, beleza? Turma, parte desses recursos serão destinados à manutenção do desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna dos professores ou dos profissionais de educação. Turma, presta atenção numa coisa, ó. Presta atenção numa coisa. Parte desses recursos, turma, parte desses recursos, vamos para cá, ó. Parte desses recursos. Questão de prova pode trazer assim, ó. Todos os recursos. Não são todos os recursos. É parte desses recursos. É apenas um percentual desses recursos que é utilizado na educação básica e também na remuneração condigna dos profissionais da educação, tá certo? Não são todos os recursos recebidos. Não é tudo que é arrecadado de imposto. É uma parte. Que parte é essa, Demétrio? 18% a União, 25% estados e municípios e Distrito Federal. Beleza? Tranquilo, pessoal? Show de bola? Muito bem, muito bem, muito bem. Meus amigos, vamos para o seguinte, ó. Programas suplementares de alimentação, assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes. Aí eu vou fazer um parênteses, até antes de eu ler o que eu estava aqui querendo começar com você. Começar a conversar com vocês. Pessoal, vocês sabem que nós temos 4 tipos de programas suplementares, né? Nós temos um programa suplementar de material didático, nós temos um programa suplementar de transporte, nós temos um programa suplementar de alimentação e nós temos um programa suplementar de assistência à saúde. Então são 4 programas suplementares que eu tenho, programas que são utilizados dentro da educação, programas que ajudam em alguns aspectos que a educação não cuida especificamente, mas que eles ajudam a educação como um todo. Então eu tenho material didático, eu tenho transporte, eu tenho alimentação e eu tenho saúde. A pergunta que não quer calar é:
o financiamento desses programas suplementares vem de onde? Vem de quem? Vem de que dinheiro? Da onde sai esse financiamento desses programas suplementares? Aqui nós temos uma divisão, é muito importante que você se lembre disso. Não são 4 programas suplementares, não são 4, beleza? 4, né? Tranquilo? Eu não disse a vocês, por exemplo, que União, Estados, municípios e Distrito Federal precisam tirar um percentual mínimo do que recolhem de impostos para ser usado na educação? Esse percentual financia também 2 programas suplementares. Esse percentual financia também 2 programas suplementares. Dos 4 programas suplementares, eu preciso saber quais são esses que são financiados por essa parcela da educação. Meus amigos, só 2 são financiados, a gente não pode esquecer, eu já vou marcá-los aqui, ó, de amarelinho. Tanto o material didático, olha só, na tua tela, tanto o material didático como transporte são financiados pelas receitas que vão para a educação. Essas que são recolhidas dos impostos que vão para a educação. Beleza? Demétrio, e o restante? E os outros 2 programas suplementares? Alimentação e saúde. Aí eu destaquei já para você aí na tua tela, ó. Aqui já está destacado para você. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes, olha em negrito sublinhado, de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Pessoal, vocês se lembram que eu disse a vocês que eu dividi os tributos em impostos, taxas e contribuições sociais? E eu disse a vocês que os percentuais de 18% da União, 25% para estados, municípios e Distrito Federal, eles são retirados da arrecadação de impostos. É desse dinheiro que sai o financiamento de material didático e transporte. Mas quando eu chego no financiamento do programa suplementar de alimentação e quando eu chego no financiamento do programa suplementar de saúde, aí eu vou buscar contribuições sociais. Eu não tiro dinheiro dessa arrecadação de impostos. Eu tiro dinheiro de outro tipo de tributo chamado de contribuição social para eu poder financiar os programas de alimentação e saúde. Então, eu quero que você leve para a tua prova, a prova que você for fazer. Material didático e transporte são financiados, esses programas suplementares são financiados pelo dinheiro arrecadado dos impostos, pelaquela parte do dinheiro arrecadado dos impostos que vai para a educação, e os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, e os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde são pagos por contribuições sociais, que é uma outra espécie de tributo, arrecadadas as contribuições sociais também pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. Beleza assim, pessoal? Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, eu preciso que você lembre dos percentuais e eu preciso que você lembre de onde sai esse financiamento dos programas suplementares, tá certo? De onde sai esse financiamento dos programas suplementares? Programas suplementares de material didático e transporte sai da educação. Programa suplementar de saúde e de alimentação sai do dinheiro arrecadado de contribuições sociais, beleza? Meus amigos, finalizamos esse primeiro bloco de teoria dessa nossa aula de legislação educacional, Constituição Federal, artigo 212 até o 214. Eu encontro você no nosso próximo bloco de teorias. Até lá!